A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Graça e paz, pessoal. Bem-vindo ao canal Boas Novas Guarabira. Dê uma olhada se você já está inscrito no canal, ative o sininho para receber mais notificações, dê um like aí para fortalecer o vídeo e diga de onde você está nos acompanhando. Isso é muito importante. Agradecemos também aos colaboradores, ofertantes e dizimistas desse canal. Todos os dias nós oramos por vocês. Nós estamos trazendo uma série de mensagens de R.W. Shambar. Hoje nós estamos falando a respeito do capítulo 6, Negar-se a si mesmo. Vamos para a mensagem de hoje, Lucas capítulo 9 e o versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O caminho que Jesus tomou foi o de negar-se a si mesmo. E se você deseja vir após ele, tem que negar-se a si mesmo. Alguém uma vez disse: nenhum homem jamais falou como este homem. Eu adicionaria: nenhum homem jamais viveu como este homem. Muitos têm aprendido, através da vida de Jesus, a negar-se a si. Marcos capítulo 1, versículos 35 diz sobre Jesus: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Quantos que gostariam de realizar as mesmas obras que ele realizava, mas que gastam pouco ou nenhum tempo em oração? São muitos. Eles podem frequentemente fazer lindas orações numa multidão ou quando outros estão ouvindo, mas são poucos os que suportam a solidão, pois muitas horas gastas em oração a sós não traz glórias para si. Eu preferi encontrar um lugarzinho mais confortável na cama e suavemente pegar no sono. Ou, diz, eu preciso descansar. Quando indagado quem oraria por 1 hora durante a noite ou bem cedo de manhã, eu sorri e levantei a mão. Ou quer que os outros pensem bem dele porque já realizou esta hora sacrificial de oração? Mas quando a hora de orar se aproxima e eu desligo o alarme do meu despertador, muitos fazem isso e voltam a dormir. O eu interior diz: não adianta você orar se você não se sente bem para isso. Mas Jesus diz que devemos negar-nos a nós mesmos, e isto é sacrifício vivo, e Deus sempre honra o sacrifício vivo. Em uma de minhas primeiras reuniões no sul de Missouri, uma boa multidão vinha frequentando já há 1 semana, mas nenhuma alma respondia ao apelo de vir ao altar. Minha esposa e eu decidimos que aquilo teria que mudar e concordamos em orar à noite, a noite toda, para que se salvassem no próximo culto pessoas. Nós já estávamos cansados no corpo, pois já era tarde e o culto havia sido muito puxado. Logo uma fraqueza começou a nos tomar conta do corpo e nós começamos a sentir que estava sendo muito difícil ficar acordado. Vez após vez, tínhamos que alertar um ao outro. Não havia ali nenhum grito ou empolgação, nada que pudesse nos manter acordado, exceto o conhecimento de que Deus nos havia dado aquela responsabilidade em favor das almas daquela comunidade. E o desejo de vê-las convertidas nos impulsionava a gastar aquele tempo em oração. Tão logo o sol despontou no horizonte, sabíamos que havíamos realizado a nossa parte e que alguma coisa iria acontecer no próximo culto.
Mal podíamos esperar. E naquela noite veio a vitória. Um após outro respondiam ao apelo, até que 19 almas haviam encontrado a salvação. Eles gritavam louvores a Deus, numa pequena escala de campo, sob a ministração de um pregador que estava pregando só há 3 semanas. Fomos embora daqueles cultos, radiantes de alegria, pois Deus nos havia ensinado uma lição importante. É gratificante negar-se a si mesmo. Mesmo quando você está cansado e precisa do descanso, vale a pena orar insistentemente, mesmo se esteja estimulado por bons sentimentos ou não. O eu diz, ore se você sente vontade. O negar-se a si diz, ore de qualquer forma. Há momentos que a oração é um gozo, um tempo de refrigério para a alma enfraquecida. Mas existem outros momentos quando a oração parece um encontro de frente com o inimigo num campo de batalha. Temos que lutar por aquilo que Deus diz ser nosso de direito e tomá-lo pela força de nosso adversário, arrancar da mão dele, arrancar da mão do diabo. Há momentos que temos de lutar em oração como Jacó, quando clamou, não te deixarei ir se não me abençoares. Gênesis capítulo 32 e o versículo 26. Existem momentos em que a resposta é lenta e precisamos continuar pacientemente como Daniel, que esperou por 3 semanas inteiras. Daniel capítulo 10 e o versículo 2. Há momentos em que esta batalha deixa o corpo tão fraco e os nervos afloram, como no caso de Elias, que orava por fogo e chuva. Veja isso em 1 Reis, capítulo 18, versículos 19 e capítulo 19, versículos 4. Em tempos como este, a oração requer negar-se a si mesmo, mas vale a pena. Somente a pessoa que crê no poder da oração irá negar-se a si naquilo que o seu corpo pede, para que possa orar mais e mais. Mas Deus promete, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus capítulo 21 e o versículos 22. Oração verdadeira, determinada, oração prevalecente, é a maior tomada de poder na terra. A igreja primitiva orou durante 10 dias e então veio o milagre do Pentecostes. Moisés gastou 40 dias falando com Deus e a sua face brilhava tanto que fez com que usasse um véu. Miller orou e depois de um período de anos foi capaz de assegurar $1 milhão que possibilitaram o sustento de 2.000 órfãos. Jesus foi ao monte orar e depois retornou para expulsar demônios, e os do tipo que só saem com jejum e oração. Veja isso em Marcos, capítulo 9 e o versículo 29. Ele não disse ao desalentado pai, esta caça só sai com oração e jejum, portanto espere um pouco que eu vou me retirar para orar e jejuar. Ele já havia jejuado e orado. Negar-se a si, jejuar e orar, fazia parte da vida diária dele. Ele orava diariamente para que, quando as necessidades surgissem, ele estaria pronto para enfrentá-las. O jejum é parte importante do negar-se a si mesmo. O desejo de comer a mais rica, deliciosa e melhor refeição é um dos desejos mais fortes do eu. Foi por comida que Esaú vendeu seu direito de primogenitura. Foi por causa da fome física, pelo desejo da comida, que Satanás direcionou a primeira de uma série de tentações para Cristo quando ele estava no deserto. Paulo, o grande apóstolo de poder, declarou que esteve em jejuns. Veja isso em 2 Coríntios capítulo 11, o versículo 27. A comida em si mesma não é pecado, mas se levada ao descaso, ela passa a ser um Deus. E quando ela passa a ser um Deus, isto é pecado. Paulo adverte a igreja de Filipos sobre alguns dos quais eles poderiam ser tentados a seguirem. Ele disse, pois muitos entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Filipenses capítulo 3, versículos 18 ao 19.
Muitos que desejam o poder sobrenatural de Deus em suas vidas são impedidos porque preferem perder o melhor de Deus para elas do que perderem uma boa refeição. Quão difícil para mim foi me deter de joelhos naquele quarto de oração, enquanto o cheiro da comida cozinhando infiltrava-se pelas brechas da porta. E não foi até que eu renegasse a deliciosa sopa de carne e voltasse para o interior do meu quarto sem tomá-la, que pude ouvir a voz de Deus. Foi assim que provei para Deus que Ele era mais importante do que um prato de comida. O jejum em si não possui nenhum poder para se conseguir um milagre, a menos que seja feito apropriadamente. Os israelitas dos dias de Isaías clamaram: "Por que jejuamos nós e tu não atentas para isto?" Isaías capítulo 58 e o versículo 3. Deus respondeu através do seu profeta: "Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rinchas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto." Isaías capítulo 58 e os versículos 3 e 4. Muitos acham que estão negando a si mesmos, quando na realidade, e se negasse, é somente para fins do próprio interesse, de se fazer ouvir no alto. Para que o nosso jejum tenha algum valor, deve vir acompanhado por um coração sincero de busca e desejo de Deus. Ele deve incluir uma visão mais ampla sobre sermos o tutor de nossos irmãos. O jejum deve ser praticado sem motivos egoístas para que seja eficaz. Porventura, não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Isaías capítulo 58, versículos 6 e 7. Quando o jejum é feito da forma de Deus, ele promete: "Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cora apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquidamente." Isaías capítulo 58, versículos 8 e 9. Jesus jejuou e espera que aqueles que o seguem também jejuem. Mas ele enfatiza que nem todo jejum é aceitável para Deus. Veja isso em Mateus capítulo 6, versículos 16 ao 18. Ele declara que aquele que jejuma se vangloriando são hipócritas e seus galardões são somente a admiração daqueles que observam apenas a aparência exterior. O jejum, recomendado por Jesus, é aquele feito privadamente, uma transação secreta entre o indivíduo e Deus. Até mesmo a família imediata não precisa saber que um jejum está em execução. Quando o jejum é feito desta forma, Deus ouve do céu e o galardoará publicamente respondendo à sua oração. É muito melhor as pessoas dizerem: "Aquele homem tem o poder de Deus." Quando ele ora, os doentes são curados, o aleijado anda, o mudo fala e o cego vê. Do que dizerem: "Aquele homem com certeza é um homem piedoso. Ele jejua 3 dias por semana. Ele terminou um jejum de 21 dias e agora mesmo está no 10º dia de um jejum de 40 dias. Algumas pessoas gastam tempo inútil de jejum ineficaz porque ficam vaidosas e jejuam com um espírito orgulhoso. O negócio de Satanás é estragar o que tentamos fazer para Deus. Portanto, devemos ter cuidado com isto. Não permita que Satanás torne inútil aquela que é a nossa arma mais eficiente, a arma do negar-se a si mesmo em jejum. O verdadeiro jejum é uma questão de dar a Deus o primeiro lugar sobre todas as demandas da vida própria. Isto vai profundo em nossa vida pessoal. Paulo recomendou que até mesmo maridos e esposas
que são ensinados a considerarem um ao outro, separem um tempo por mútuo consentimento, a fim de se entregarem para a oração e ao jejum. Deus não condena o casamento ou o relacionamento de direito entre marido e mulher, mas como a comida, até isso, que nos é de direito, tem que ser deixado de lado por um tempo de busca a Deus. E isto produz grande lucro. O mais próximo que andarmos com Deus, muito maior será o poder que teremos em nossa vida. Esta proximidade só pode ser alcançada de uma maneira: achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Tiago capítulo 4 e o versículo 8. O negar-se a si será muitas vezes afastá-lo da companhia daqueles que você gosta, mesmo que eles sejam boas pessoas, e comungar com os mesmos seja supremo. Se você deseja o poder de Deus, você terá que comungar com ele. A comunhão com o povo de Deus é maravilhosa e necessária para cada crente, especialmente para aqueles jovens no Senhor. Mas a comunhão com Deus é ainda mais importante. Verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 3. Aqueles que possuem poder em Deus, que estão levando libertação ao doente e sofredor e ganhando almas para Cristo, gastam muito tempo a sós com Deus antes de gastá-los com os outros. O poder não vem de repente, é o resultado de se esperar no Senhor. E eu gostaria de apressar as coisas, mas o mesmo tem que ser negado. O Pentecostes veio depois de 10 dias esperando no Senhor. A visão de Daniel dos últimos dias veio depois de 21 dias de espera. Porque Moisés não havia aprendido a esperar no Senhor para saber o seu método e a sua vontade, teve que esperar 40 anos exilado, antes que estivesse pronto para a obra de libertação que Deus queria que ele realizasse. Descansa no Senhor e espera nele. Salmos 37, versículo 7. Esperar é quase que uma arte perdida. Tudo hoje é feito às pressas, com muitas coisas feitas somente ao toque de um botão. Mas não há toques de botão, nenhuma fórmula mágica ou estrada real para obter o poder de Deus. O homem que espera em Deus ordena, e os demônios saem, e o atormentado é liberto. Mas o homem que não tem tempo a perder para esperar fala as mesmas palavras e faz as mesmas coisas, mas nada acontece. Esperar no Senhor não é perder tempo, mesmo que algumas pessoas, você e outros, tenham a impressão de que não estão chegando a nada. Esperar no Senhor inclui jejum, oração e simplesmente esperar. Quando oramos, falamos com Deus. Mas quando você ora a ponto de quase não ter mais nada a dizer, então é momento de esperar uma resposta. Deixe que Deus fale com você. O eu é inquieto e impaciente, sempre clamando por uma ação, atenção ou gratificação. O eu se preocupa com as coisas deste mundo, as coisas da carne. Mas Deus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Lucas capítulo 9 e o versículos 23. Você viria após ele? Você faria as obras que ele fez? Então espere na presença dele e permita que ele fale para a sua alma sobre as coisas do eu, que ainda não foram negadas. Quando você fizer isso, você irá compartilhar do poder miraculoso de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês ricamente. Graça e paz. Quero agradecer a todos os colaboradores, ofertantes e dizimistas desse canal, que têm possibilitado a expansão do Evangelho de Cristo aos 4 cantos do planeta Terra. Este é o objetivo: inflamar, trazer o conhecimento e o fogo espiritual para os pregadores atuais e pastores e os pregadores futuros e pastores. Que essas mensagens há muito tempo que foram pregadas, mas que estão vivas, que elas venham a produzir as mudanças necessárias nesta geração e nas próximas. Que Deus abençoe a sua semente, tudo aquilo que você tem plantado nesse ministério, que prospere, que cresça, que faça os milagres de Deus
se tornar real na sua vida. Todos os dias nós oramos pelos dizimistas, ofertantes e colaboradores. Que Deus abençoe vocês. Ricamente, sucesso na sua caminhada.